de agora, no Ministério Orai Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia, com a pastora Maria Inês. Sinto perdido. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus por mais essa rica oportunidade, por mais esse dia de nós estarmos aqui clamando ao nosso Deus, determinando sobre a nossa vida aquilo que Ele já projetou, tomar posse da palavra, das bênçãos. Porque eu orar clamando, pedindo uma coisa, mas eu orar determinando que já aconteceu o milagre na minha vida, na minha casa, na minha saúde. Não importa o que eu estou passando. Porque quando nós passamos por adversidades, nós pensamos, Deus esqueceu de nós e não vai dar certo. E o inimigo vem mentindo na nossa mente, vem tentando nos enganar, dizer que não tem solução, mas Cristo é a solução. Quando Jesus, Ele acalma as tempestades no nosso coração, as tempestades fora, Ele vai nos dando, Ele vai nos guiando, Ele vai nos ensinando, porque quando Ele disse para os seus discípulos, lá no livro de Marcos 4:35, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passaremos para outra margem. Então Jesus um dia nos convidou a mim, convidou a você, vem, segue-me. Não quer dizer, entenda, amada igreja, que nós precisamos compreender, que não quer dizer que nós não vamos passar por adversidades. Muitas são as aflições dos justos, mas em todas o Senhor nos livra quando nós clamamos, quando nós estamos na direção certa, quando Jesus está no nosso barco, nós precisamos despertar. Jesus, socorre-me, está faltando fé, está me faltando força, está me faltando ânimo, Senhor. Porque tudo vai passar. Entenda uma coisa, as coisas boas vão passar, mas as coisas ruins também vão passar. E Jesus disse para os seus discípulos, passaremos para outra margem. Eu preciso entender que Ele está passando comigo. A palavra diz no Salmo 23, quando, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Mas e por que eu e você queremos parar? Você não vai parar. Só porque está acontecendo essa situação na tua família, na tua saúde, nas tuas finanças, nos teus vizinhos. Eu conversando com pessoas. Quando a pessoa não lê a palavra de Deus, quando ela não medita na palavra de Deus, ela não compreende por que ela passa por tantas adversidades, por tantas perseguições, quando as pessoas dizem para mim, mas eu não fiz nada, não precisa fazer nada. O que Jesus fez? Jesus só pregou a bondade, só pregou a palavra, só curou, só libertou, só salvou. E aonde Jesus foi parar? E tu acha que comigo e com você vai ser diferente? Tu não precisa fazer nada, se levanta um temporal aqui, se levanta um temporal. Eu tô falando temporal, você já está entendendo. Tem que desenhar, tem que rasgar, uma briga, uma discussão, uma calúnia, uma inveja, uma situação que você não consegue compreender. Porque por trás de tudo isso nós temos que saber que no mundo espiritual existe um poder maligno. Potestades do inferno se levantam contra as nossas vidas. Dá um exemplo bem concreto. Um casamento, quando está tudo bem, você sai aí, você está de mão dada com o teu marido, com o teu namorado, com o teu noivo, não sei. As pessoas começam a invejar. Por trás de tudo não é a pessoa, tem um demônio que está agindo. Nas tuas finanças, na tua família, quando chega na tua casa, quando olha, quando você vê você bem. A pessoa é usada porque ela se deixa usar, mas por trás de tudo é o espírito maligno que nós temos que
que determinar, porque Jesus nos deu a autoridade. Vocês pisarão sobre serpentes e escorpiões? Isso quer dizer essas coisas, mas nós, muitas vezes, antes de nós avançar, nós recuamos, nós temos medo. Por quê? Porque não estamos revestidos. E se eu não estiver revestida da palavra de Deus, do poder que Deus me deu, da autoridade que Deus me deu, eu vou acabar cedendo, eu vou acabar perdendo, eu vou acabar me machucando e eu vou parar. Mas por você estar machucado, não quer dizer que você vai parar, você vai se levantar, e você vai guerrear, você vai se revestir das armaduras de Deus. As armaduras de Deus não é com a tua força. As armaduras de Deus é através da palavra, é através do jejum, através da consagração, a separação. Muitas pessoas até oram, mas não se separam das coisas do mal. Muitas pessoas até oram, mas vivem no pecado. Porque o pecado não é ruim, não, o pecado é bom. O pecado traz prazer para a nossa carne que precisa ser queimada todos os dias. Os nossos olhos precisam ser purificados, a nossa boca precisa ser purificada, as nossas mãos precisam ser purificadas, os nossos pés, os nossos olhos, porque nós olhamos alguma coisa e vimos, e muitas vezes olhamos pela aparência e achamos que está tudo bem, e aí já começa a entrar aquele sentimento de ciúme, de inveja, e pior coisa é quando tu sabe que a pessoa, ela se corrói, e você fala, e a pessoa, não, mas eu não sou assim. Quando eu admito que eu sou assim, eu vou parar de me prejudicar e prejudicar outras pessoas. Então, quando você está com Jesus, não quer dizer que não vai acontecer. E principalmente, amada igreja, quando tem algo sobrenatural sobre as nossas vidas, Deus já decretou a nossa vitória. Nós vamos passar por um lugar para outro dessa terra do Egito. Nós vamos passar para a terra prometida. Vai ter dificuldade, sim, porque lá na frente você vai ajudar pessoas, vai encontrar pessoas que você vai ajudar. E você vai levar junto. Você vai dizer, Jesus me libertou e Ele vai te libertar também. Venha. Vamos! Aleluia! E aí Jesus diz, passaremos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Eles deixaram a multidão e o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Ele levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. O que nos afunda, amada igreja, é a água que entra dentro do barco, é aquilo que eu deixo entrar no meu coração. Essa água que vem às vezes através de palavras, às vezes vem através de olhares, às vezes vem através de indiferença, de desprezo. Isso que nos afunda. E Jesus estava lá, porque Jesus estava no barco. Jesus está no teu barco, e por que ainda você não entendeu que você precisa clamar a Ele? Para de ser dependente das orações dos outros. Converse com Deus. Orar é conversar, é diferente de você rezar. Você reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, você repete tudo. Não, mas você ora. Quando você ora, pode cuidar quando está numa igreja, as pessoas estão orando, está todo mundo orando diferente, porque está orando conforme o seu coração, as suas necessidades, está falando com Deus, está agradecendo a Deus. E Jesus aí no barco, e eles estavam enchendo, porque eles estavam olhando para a tempestade, estavam olhando para as ondas, você está olhando para as dificuldades, você está olhando para os problemas, você está olhando para a enfermidade, você está olhando lá, talvez para aquela outra pessoa lá, e você diz, meu Deus, aquela pessoa lá não serve a Deus, e olha só lá, ela está tudo tão bem, e eu estou aqui. Mas tu está saindo do Egito, tu está indo para a terra prometida, tu está passando para o outro lado. Entenda que você não vai parar. E Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Até fizeram uma pergunta para Jesus. Quantas vezes você fez essa pergunta para Jesus? Quantas vezes eu fiz essa pergunta para Jesus? Jesus, tu não está vendo o que eu estou passando, Senhor?
O Senhor sabe que está estreito aqui, Jesus, vem aqui, segura na minha mão. Me desperta, Jesus, que eu tire meus olhos dos problemas. Que eu tire meus olhos das dificuldades, Jesus, e olhe para Ti. Que eu tire os olhos, que eu tire os ouvidos daquelas palavras que eu ouvi, do desprezo, das pessoas que me apunhalaram pelas costas, das traições, das perseguições. Mas eu venho olhar para Ti, Jesus, porque eu sei que Tu está comigo, Jesus. Eu sei que Tu estás comigo, e se eu estou contigo, eu não preciso temer, porque eu temo, Jesus. Tira esse medo de mim. É assim que nós precisamos orar. Eu tenho medo de não conseguir passar, eu tenho medo de não dar conta do meu trabalho, eu tenho medo de não dar conta do meu ministério. Eu tenho medo de perder minha salvação. Mas Ele vai te conduzindo. Não é onde você quer, é onde Ele quer. Mas tu precisa se desvencilhar da velha natureza. Tu precisa deixar para trás aquilo que... certos lugares que não nos cabe mais. Quando nós aceitamos Jesus, não cabe mais naqueles lugares. Que Jesus começa a colocar repugnância pelo pecado. Que Jesus começa a mostrar para nós, tirar as escamas dos olhos e dizer: tu não está vendo, tu sofreu tanto lá no Egito, tu quer voltar, agora tu não quer mais para a terra prometida. Nós temos que ser obedientes. Nós temos que ser obedientes, olhar para frente, saber que Jesus está conosco, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos livrar, Ele vai nos justificar, não precisa querer se justificar. E Ele diz: não, mestre, não importa que perecemos. E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse: cala-te e aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O próprio Senhor se levantou naquele exato momento. Mas Ele deu uma ordem para mim e para você, para calar essa tempestade em nome de Jesus. Você vai dizer agora: mas eu não estou vendo Jesus aqui. Mas Ele te deu a autoridade. Cala-te, vento, cala-te, tempestade. Esse vento que passa na minha mente, essa tempestade que passa na minha mente, dizendo para mim parar, dizendo para mim tirar a vida, todo pensamento contrário, todo pensamento suicida, todo pensamento de derrota. Eu tenho que dar uma ordem. Eu não posso alimentar, eu não posso deixar entrar nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e dizer não. Mas é desse jeito. E o inimigo vem e você vai alimentando. E aquilo que você alimentar vai crescer e você vai afundar. Mas muitas vezes ocupado com tantas coisas, corre para cá, corre para lá, acha que é o Salvador da pátria que vai resolver tudo. Não, você não vai, nem Jesus conseguiu resolver tudo. Não porque Ele não tinha poder, não porque as pessoas não queriam. E muitas vezes as pessoas, tu ora por uma situação, mas a pessoa não quer. Agora quando tu ora para Deus tocar, e aí Deus toca, Deus salva meu filho, Deus salva meu marido, Deus salva minha esposa, e quando Deus toca, quando Deus permite alguma coisa, você chora, ai, porque não sei, mas tu não pediu a salvação? Tu não pediu para que Deus colocasse a mão? Tira a tua mão aonde Deus está trabalhando. Mas como que eu vou saber isso, pastor? Buscando a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te orientar. Escutando, até foi um padre que estava falando sobre ajudar pessoas. Ele citou vários tipos de pessoas que tu não é para ajudar. Você é para ajudar aquele que trabalha assim, aquela pessoa que está desempregada, está passando uma fase difícil, mas quando Deus manda você ajudar. Você tem que saber aonde você vai botar a mão. Não, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E depois você é incompreendido, você é desprezado e você não entende. E você está aí sofrendo na sua situação financeira, mas Deus não mandou você fazer isso porque você está fazendo. Deus mandou você investir lá porque você está investindo aqui. É a mesma coisa as pessoas que estão recebendo a palavra de Deus, estão frequentando um certo templo físico, estão recebendo a palavra de Deus aqui no Ministério Orar Sem Cessar. E você vai e você oferta lá. E você não oferta aqui. Nós não cobramos ofertas. Mas talvez não é isso que está faltando na tua vida, mudar a direção, para que Jesus venha te socorrer. Aleluia.
você não compartilha muitas vezes. Muitas vezes você quer reter para você. Lembra lá dos discípulos quando estavam com Jesus lá, nós vamos fazer 3 tendas porque é tão bom ficar aqui. O Senhor disse, não tem nada de fazer tenda aqui, vocês vão levar a palavra. Você não pode reter aquilo que Deus tem colocado para você, tem chegado até as tuas mãos. Eu vejo que muitas pessoas às vezes recebem um pedido de oração, já passa adiante. É para você orar, é para você ensinar aquela pessoa aquilo que você já aprendeu. E se você não aprendeu nada, comece a aprender. Não fique desapercebido. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe, por que estáis tão tímido, ainda não tem fé? Olha só, por que estáis tão tímido, ainda não tem fé? Porque Jesus mandou nós repreender, nós determinar, nós tomar posse da palavra. E dizendo, a palavra está dizendo aqui, ó, Senhor, uma boca lá se levantou contra mim. Uma maldição se levantou contra mim, mas eu quebro em nome de Jesus. Não adianta você procurar o pastor, não adianta você procurar um obreiro para orar, para quebrar a maldição, se você não quer orar e se você não tomar posse daquela palavra. Quantas pessoas que eu já orei, que eu coloquei a mão na cabeça, caiu endemoniado, e daí sai daqui de mão dada com o demônio, saiu liberto, mas sai ali fora, já pega, já tudo de novo, os mesmos costumes, as mesmas coisas. Vai resolver? Não vai. Ninguém vai pagar preço por você. Ninguém vai pagar preço pela tua família. Se Deus te deu aquela família, mas é muito complicado, mas Deus descomplica. Começa a orar, começa a perder essa timidez, aí começa a levantar a tua mão aí na tua casa e determinar. Quebra essas cadeias, Jesus. Quebra essas correntes, Jesus. A tempestade está forte, Jesus, mas eu sei que isso está comigo. O vento está soprando para lá e para cá. Parece que eu vou afundar, mas eu não vou, porque a tua palavra diz, Senhor. Você tem que tomar posse da palavra. A palavra diz que quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. E a prova está lá no livro de Daniel. Então nós não vamos, então nós temos que parar dessa timidez e saber que nós vamos repreender toda a enfermidade que vem na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos que é espiritual. Tu tá com sintomas aí, tu tá até deprimido, mas tu não sabe que é uma opressão maligna que se levantou contra a tua vida, contra a tua saúde, e você precisa repreender. Senhor, se eu preciso do médico, o Senhor vai me indicar o médico. Mas se eu preciso, olha como a mulher do fluxo de sangue. Ela primeiro fez tudo, as coisas aqui na terra. E depois, não, agora eu vou ter com Jesus, agora eu vou tocar Jesus. Eu não sei curada. Assim é nós, muitas vezes, esse problema familiar, aí problema do teu casamento, tu vai e conta pra todo mundo. Tu fala nas redes sociais, tu fala do teu marido, tu fala da tua esposa, tu fala do teu filho, tu fala disso, tu fala daquilo, mas não fala pra Jesus, que pode resolver. Como ontem nós conversando, viajando e conversando, eu disse para uma irmã, não adianta eu falar dos meus problemas, que tu não pode ajudar, tu não pode mudar mais nenhuma vírgula. De que adianta eu falar para ela? De adianta ela ter conhecimento, se eu nem sei o que está no coração dela. Então, eu falo para Jesus. Jesus, eu sei que o Senhor está comigo, está difícil, mas eu vou vencer. As provas são tantas, mas eu não vim aqui falar de derrota, eu vim aqui falar de virtudes do Espírito Santo que está sendo derramada sobre as nossas vidas. Porque Ele disse, passaremos para outra margem. Você vai passar, você não vai parar. Então tome posse desta palavra. Ele disse, por que está tão tímido? Ele não tem fé? Pastor, mas eu não tenho fé. Então peça para Ele. Ele dá liberamento a quem pede. Ele dá também sabedoria para você lidar com aquela situação. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, neste momento estamos aqui diante de Ti, Senhor, para Te louvar, para Te glorificar, para Te bendizer, Pai. Obrigado, Pai, porque mesmo sendo tarde, o Senhor um dia disse para mim, passaremos para outra margem, eu estou contigo nesse barco, Pai. E eu sei, Pai querido, Pai amado, que muitas vezes parece que eu não vou dar conta, Pai. Muitas vezes, Pai, as águas nos querem nos submergir, Senhor. Mas aqui, Pai, quando as águas começaram a entrar para dentro do barco, eles começaram a afundar. Quantas vezes, Pai, quando eu deixei palavras, Pai, quando eu deixei situações entrar no meu coração, eu comecei a afundar, Pai, mas imediatamente eu pedi, socorre-me, Senhor. Desperta, Jesus, me ajuda. Eu sei, Pai, que a água que está fora é necessária para conduzir o barco. Essas tempestades que estão fora da nossa vida, Pai, é necessário para que nós venhamos Te buscar, Pai, para que nós venhamos a saber que nós temos uma cobertura, que nós estamos escondidos na sombra do Altíssimo, que nós estamos protegidos. Rompe, Senhor, essas barreiras, Pai, da falta de fé na nossa vida. Espírito Santo de Deus, só nos nossos corações.
Expurga de nós todo medo, toda incerteza, Pai, nos esclarece, Pai. Que a Tua mão forte e poderosa venha sobre as nossas mentes agora, Pai. Ao inimigo, Senhor, nós devemos deixar entrar todas essas águas, Pai, para nos afundar através dos pensamentos, através do ressentimento, através da mágoa, raiz de amargura, que nos priva da Tua graça, Deus. Mas nós estamos de passagem, Pai. E vemos aqui, Pai, de toda essa tempestade que aconteceu, Senhor. Logo depois veio a libertação do gadareno. Ah, Deus querido, eu sei que essa tempestade que estamos passando vem a libertação dos nossos que nós estamos orando, meu Deus. Das pessoas que nós apresentamos a Ti todos os dias. São milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão ouvindo, Pai, aqui no Ministério Orar Sem Cessar. Que precisam de Ti, Senhor, que precisam desse respaldo, que precisam desse abraço hoje, Pai. Mas precisam se levantar e despertar, Jesus. Nos dá essa coragem, Deus. E dizer, Senhor, socorre-me. Traz vida, Pai, onde não tem mais vida. Que esse choro possa cessar, Deus. E que nós vamos, Senhor, ter alegria no nosso coração. Alegria da Tua salvação, alegria da bonança, Pai. Porque o Senhor diz que veio bonança de todas as áreas. Na vida material, na vida espiritual, na vida familiar, Pai. Tudo se acalmou, tudo se aquietou. Eu sei, Pai, quando passa aquela tempestade que nós vimos, Pai, o vento quebrando árvores, fazendo coisas escuras. O céu está escuro, Pai. Mas um dia, logo veio o sol, Pai, nada impede que o sol chegue e faça um novo dia, um novo raiar, assim na nossa vida, Pai. O que pode impedir, Pai, são os nossos pecados, a nossa dureza de coração, meu Deus. Aquilo que nós colocamos como bloqueio, mas hoje, Pai, eu te peço, vem entrando, Senhor, nos corações que se abrem para Ti, tira todo esse bloqueio, tira todo esse impedimento, Pai. E que nós não vamos olhar para trás, meu Deus. Nós vamos olhar para trás a nossa vida como um retrovisor. Já passou. Já passou as noites que eu chorei em claro. Já passou, Senhor, os dias que eu achei que eu não ia vencer. Já passou as noites que eu me deitei, Senhor, e disse, não sei se eu vou acordar, Pai, mas perdoa os meus pecados. Mas estamos aqui, Deus, porque o Senhor tem um propósito. Nos firma os nossos passos, Deus. Oh, Deus, muito obrigado, Deus. Eu oro por todos os pedidos de oração neste momento, Pai. Por todas as vidas, Pai, que se chegaram, Pai, que pediram libertações, Senhor, dos seus familiares. Venha repreender, Jesus, todo espírito da morte, Pai, todo sentimento contrário, todo espírito suicida, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo ataque do inimigo nas nossas famílias, Pai. Guarda as nossas famílias, aqueles que estão viajando, guarda saída, guarda entrada, Senhor. Famílias que se reúnem nesse tempo, Pai. Que venha ser selado, que o inimigo não venha ter brecha, Pai, que essas famílias não deixem brecha, para que o inimigo venha entrar e destruir, Pai. Em nome de Jesus, que haja perdão, que haja compreensão, Pai, que haja união nas famílias, Pai, que no relacionamento familiar, esposo e esposa, que derrama do Teu amor, Senhor. Amor pelos filhos, amor pelos pais, amor, Senhor, por Ti. De jogar aos Teus pés e dizer, Jesus, eu te amo, Jesus, eu não posso, mas Tu podes. Eu te louvo, te agradeço por mais essa oportunidade, por mais esse dia, Pai, que estou aqui, Senhor. Como diz aquele louvor, te amo, Deus. Te amo, Deus. Mas você aí que tem esse bloqueio, que tem essa dificuldade de dizer que te amo, Deus, porque você não foi amado, você foi rejeitado. Todo sentimento de rejeição que seja curado agora. Quem vai entrando na raiz desse problema aí, desse sentimento que você tem dificuldade de falar pro teu cônjuge, pro teu filho que você ama. Todo esse bloqueio agora seja desbloqueado pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida agora, derramando esse amor do céu, para que você possa se sentir amado, possa se sentir perdoado, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela nossa nação brasileira, eu oro pelos três poderes, Pai, derruba o todo poderoso e leva os humildes, Pai.
A tua palavra me diz que é para orar pelas autoridades, é por isso que eu estou fazendo, Pai. Eu oro pelo meu estado, pela minha cidade, Pai. Ah, Deus querido, Deus amado, toma nas tuas mãos, Pai, os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, Pai. Toma nas tuas mãos essas vidas, Deus. Entra com a tua providência, Pai. Entra com cura, com libertação, Senhor. Visita os hospitais, os asilos, os presídios, os valados, as salas de espera, meu Deus. Meu Deus, quanta gente angustiada, Senhor. Quanta gente, Senhor, pedindo socorre-me, Deus. Talvez o Senhor levou até esse lugar para falar intimamente com essa pessoa, Pai. Porque muitas vezes, Pai, quando nós estamos tudo bem, nós esquecemos, Pai. Mas no momento da dor, nós nos recolhemos, Pai. Assim como a águia se recolhe. Vai quebrando, Senhor, o orgulho, a soberba. As nossas unhas compridas, Pai. As garras como da águia, Pai. Que muitas vezes serve para destruir pessoas, arranhar pessoas, Pai. Mas que nós venhamos a, Senhor, nos recolher e dizer, Senhor, muda em mim aquilo que eu não posso, aquilo que eu até nem sei, Pai. Mas nos abre nosso entendimento, meu Deus. Pai, nós queremos cura, mas muitas vezes não queremos o dono da cura, Jesus. Eu te peço hoje, Jesus, cura a nossa alma. Cura o nosso físico, Jesus. Oh Deus, 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 eu clamo a Ti, Senhor. Sobre essas vidas que precisam do socorro hoje financeiro, Pai. Na sua saúde, Senhor. Na sua família, Senhor. Nos seus relacionamentos, no seu trabalho, Pai. Abre portas, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro Tua mão forte e poderosa sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço, Deus, porque eu sei que Tu és potente e poderoso, Pai, para fazer aquilo que eu não posso, Pai. Eu tomo posse da palavra, que tudo posso daquele que me fortalece. Eu tomo posse de ânimo nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Eu tomo posse de cura divina, Pai. Eu tomo posse de força que está vindo sobre as nossas vidas, Pai, neste momento, Pai. Eu oro pelo Ministério Orar Sem Cessar. Eu oro pela vida do meu pastor presidente, Pai, missionária Rosa. Eu oro, Senhor, por todas as vidas, por todos os obreiros, por todas as vidas que têm recebido esta palavra neste momento, Pai. Para os dizimistas, ofertantes, bons samaritanos. As vidas que estão nesse barco, Pai, e tinham esquecido, Pai, estavam com timidez. Esquecido de tomar posse, Senhor, desta palavra que o Senhor está nos liberando sobre esse dia, Pai. Cala-te vento, aquieta-te mar. Eu oro para as nossas criancinhas, pelos meus netinhos, Pai, e todas as crianças. Livra de todo ataque do inimigo, Senhor. Toma a mente das nossas crianças, Pai, os jovens, adolescentes, as crianças que já estão de férias, Pai, guarda, protege, Pai, em nome de Jesus. Ensina esse pai, essa mãe, nesse tempo de férias, Pai, porque muitos dizem, meu Deus, o que eu vou fazer com meu filho, o que eu vou fazer com a minha filha, porque já não tem mais domínio, Pai. Dá, Senhor, autoridade para esta mãe, para esse pai, não autoritarismo, mas autoridade, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e fica conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo o mal. E que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. E que nós podemos dizer, só o Senhor é Deus. Muito obrigado por tudo, Jesus. E fica conosco, Pai, e nós não vamos parar, porque nós estamos recebendo força, graça, ânimo, determinação, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nos fortalece, Pai. Nos fortalece, Pai. Nós vamos passar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone, não. Não abandone o Tá sem barco, força, busca Ele. pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém
de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar, eu não vou parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Oh, glória a Deus! Vê essa situação se acalmando. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, olha para nós, Pai. Não abandone o barco. Pois a ordem é chegar do outro lado e vai chegar. Glória a Deus. Não abandone o barco. Aleluia. Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar. Esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar muitas vidas. Aleluia. Então receba força, receba graça, receba ânimo em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado por essa palavra, Pai, porque o Senhor aquietou os nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. Amém, amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu sou Ministério Orai Sem Cessar. Ele já deu uma ordem para acalmar o mar. Amém? Tome posse desta palavra.